Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar então sobre modelos de visão de cores. Bom, voltamos aqui para a nossa figurinha tradicional. Os modelos de visão de cores são essenciais porque a percepção dessa coloração ela vai depender obviamente desse observador, como eu comentei na aula passada. Então o que a gente chama de cor é um processo então psicofísico, porque depende das propriedades físicas aqui do ambiente, né, da reflectância, da iluminância, mas é psíquico também, né, ou seja, tem o psi aí, porque depende do processamento neural, da interpretação, de como esse sinal vai ser interpretado por esse observador. Tá? Então essa coloração aqui, ela vai depender do contexto, ou seja, vai depender aqui de como é esse iluminante, de como é o ambiente onde esse objeto está apresentado, se, por exemplo, é uma área aberta, se é uma área fechada. Então depende do contexto e depende do sistema sensorial do observador. Bom, uma das características principais que varia entre os metazoários no sistema visual é a visão de cores. E essa visão de cores, o que a gente pode analisar é como os espectros de sensibilidade dos diferentes fotoreceptores na retina desses animais varia. Tá? Então tem uma figura aqui, por exemplo, de um ser humano, que é um tricromata, porque tem 3 espectros diferentes de sensibilidade. Tem um pássaro, que é um tetracromata, porque são 4. E aí a grande maioria dos pássaros vai ter um espectro aqui na faixa do ultravioleta. E você tem uma abelha, que também é uma tricromata, mas ao contrário dos seres humanos, tem uma curva de sensibilidade que vai na faixa do ultravioleta. Agora, um detalhe aqui anedótico, na verdade, o nosso fotorreceptor aqui com espectro pro azul, esse espectro, na verdade, ele chega até aqui o ultravioleta, que é o que está mostrando nessa pontinho vermelho. O que impede, na verdade, da gente enxergar o ultravioleta é o nosso cristalino, porque o cristalino, ele, na verdade, filtra o ultravioleta. Então, o ultravioleta não chega na nossa retina, então, obviamente, a gente não enxerga o ultravioleta. Só que algumas pessoas que fazem cirurgia de catarata substituem o cristalino por uma outra lente que deixa passar ultravioleta. Então, na internet você encontra algumas histórias anedóticas de pessoas que substituíram esse cristalino e substituíram por uma lente que permite passar ultravioleta, que é o caso desse senhor aqui, Alec, que se chama de Capitão UV. Ele fez uma cirurgia de catarata e de repente ele começou a ver a sua blusa preta com uma cor diferente, ele começou a observar algumas manchas em flores que outras pessoas não observam, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, ó, e se vocês quiserem ver mais, tem um link aqui para o Capitão UV. Isso aqui é um prisma e projetando o prisma na parede, o ser humano normal consegue ver mais ou menos até aqui, certo? Ele consegue ver cor até mais ou menos essa parte amarela. Ou seja, ele vê esse espectro aqui, que é o espectro ultravioleta, que a gente não enxerga, mas para ele aparece como uma cor violeta. Da mesma forma, ele tem uma camisa ou um short que aparece preta para as pessoas com a visão normal, enquanto ele vê a camiseta como uma cor um pouco mais arroxeada. Tá? Então, essa história anedótica mostra como realmente essa variação nos espectros de sensibilidade dos fotoreceptores muda bastante perceptualmente como um animal percebe as cores. Um outro exemplo aqui de uma aranha que a gente comentou, Thomisus spectabilis. As Thomisus, tem alguns indivíduos de Thomisus spectabilis que visualmente são brancas para a gente. E numa flor branca parece um objeto bastante camuflado quando a gente olha de longe, que é o que está mostrando aqui, né, na visão normal.
Só que, na verdade, esses indivíduos aqui, essas aranhas, refletem luz ultravioleta. E as flores brancas absorvem ultravioleta. Então, quando a gente tira uma foto só com a luz ultravioleta, o que a gente vê é que, na verdade, esse objeto que aparentemente está camuflado, na visão de um observador que tem sensibilidade para ultravioleta, que é o caso de uma abelha, por exemplo, vai estar muito chamativo. Seria como se fosse uma aranha azul, na verdade, como se fosse uma aranha branca num fundo azul. Seria mais ou menos a tradução que eu faria para a visão humana, né? Então isso também destaca a importância de tentar entender como esses objetos são percebidos na visão de diferentes observadores. Então, esses modelos matemáticos de visão de cores tentam fazer isso, tentam estimar como é a visão de cores, levando em consideração o sistema visual do observador e também o contexto em que essa coloração é observada, como é o iluminante, como é o fundo. Então, sempre quando a gente quer estudar a coloração, é importante levar em consideração o sistema visual desses potenciais observadores. Então, esses modelos de visão de cores, eles essencialmente dependem, da reflectância do seu objeto. Então, você tem que medir o espectro de reflectância desse objeto. Você precisa saber como são as curvas de sensibilidade dos fotorreceptores desse observador. Você precisa saber como é o espectro do iluminante, então qual é a luz que chega, e também qual é a reflectância do fundo do ambiente. O que é refletido desse fundo? É um fundo dominado por folhas? É um fundo dominado por gramíneas secas? Então, o fundo desse ambiente. E aí, o que você vai ter depois é a estimativa da posição desse espectro de reflectância aqui no espaço cromático do observador. O espaço cromático é o espaço de visão de cores. Então, para começar aqui pela direita, o CIE-Lab é um espaço cromático que tenta posicionar perceptualmente como as cores estão distribuídas na visão dos seres humanos. Se vocês forem lá no Photoshop, também vai ter outros espaços cromáticos. O sRGB também é um espaço cromático. Então, por exemplo, nesse espaço cromático aqui, as cores que estão mais próximas entre si são cores que são perceptualmente mais semelhantes para a gente do que cores que estão mais distantes entre si. Aqui na esquerda está um espaço cromático de uma abelha. Então, aqui tem nessa ponta o ultravioleta, nessa ponta o azul, nessa ponta o verde. E aqui são dois espectros de reflectância projetados nesse espaço cromático. Então, significa que essas cores aqui, a distância entre essas cores é chamada do contraste de cor e é uma estimativa grosseira, bastante grosseira, de quão perceptualmente distante estão essas cores. Então, dois pontinhos muito próximos são perceptualmente muito parecidos, como se fosse, vamos supor, um azul de um tom e um azul de um tom um pouco diferente. Pontinhos muito separados são cores muito distintas, então muito fáceis de serem distinguidas uma das outras. Então, nesses modelos, repetindo aqui, a gente precisa da reflectância desse estímulo, do objeto que a gente quer estimar, a reflectância do que seria o fundo desse ambiente onde esse objeto está, o fundo de uma maneira geral, não um fundo imediato, a irradiância desse ambiente, as curvas de sensibilidade dos fotorreceptores desse animal e, para um dos modelos, também o ruído dos fotorreceptores, ou seja, o erro que existe nesses fotorreceptores. E aí, então, esses modelos te permitem estimar a posição desse objeto nesse espaço cromático e a distância cromática desse objeto em relação ao fundo e também a distância entre dois objetos
na percepção desse animal. Tá? Então, são sempre comparações par a par. Uma coisa que esses modelos de visão de cor não fazem é estimar a distância acromática, ou seja, a nossa percepção de variação de brilho. Se dois objetos têm a mesma matiz, mas simplesmente variam na sua intensidade, ou seja, um é um pouco mais claro, outro é mais escuro, eles vão aparecer cromaticamente iguais, muito embora, por exemplo, nós seres humanos conseguíssemos separar esses objetos pela sua diferença de intensidade, né? Lembrando que cor é sempre independente de intensidade. Esses modelos podem ser adaptados também para avaliar a percepção acromática, mas nessa aula eu estou falando apenas das diferenças cromáticas de cor, que são independentes da intensidade. Tá? E existem 3 modelos que são utilizados na literatura para tentar estimar as distâncias cromáticas entre os objetos. O primeiro é o do Schipka, de 92, que ele desenvolveu esse modelo para abelhas. O do Vorobiev-Osório, que é o mais utilizado. E do Wendel e Mielke, que na verdade é muito pouco utilizado. E esse artigo do Wendel e Mielke é uma tentativa de ampliar um pouco essas relações par a par, mas ele não é muito difundido na literatura. Tá? Os dois mais difundidos são o do Schipka e do Vorobiev-Osório. Mas, assim, essencialmente, eles são todos muito parecidos, tá? Então, eu vou fazer uma abordagem aqui geral para esses modelos, depois eu faço dos detalhes. Então, o que todos esses modelos vão fazer é, inicialmente, estimar a captura de fótons para cada fotorreceptor. Ou seja, você tem um estímulo, você tem um iluminante e você tem um fundo. Quantos fótons estão sendo refletidos por esse iluminante e estão chegando e sendo absorvidos pelo fotorreceptor, tá? Só que o que você faz, você estima quantos fótons estão sendo calculados, estão chegando na retina pelo estímulo, você estima quantos fótons estão chegando na retina pelo fundo geral do ambiente, né, pela média do ambiente, e você faz a razão entre um e outro, um dividido pelo outro. Depois você vai fazer alguma transformação também nessa razão que você calculou, porque essas relações de perceptuais não são lineares, na verdade elas têm uma relação logarítmica, e você faz isso para cada um dos fotorreceptores da retina. Então, para um tricromata você faz para o receptor 1, 2 e 3, para um tetracromata para 1, 2, 3 e 4, para um dicromata para 1 e 2. Tá? E aí você vai ter aqui uma certa conta e você vai calcular a posição x e y, por exemplo, no espaço cromático do seu observador. Então, por exemplo, para o estímulo 1, de repente caiu nessa posição do espaço cromático e para o estímulo 2 pode ter caído nessa posição do espaço cromático. E, de novo, a distância euclidiana entre eles vai ser uma medida grosseira da distância perceptual entre essas cores, quão mais diferentes elas são entre si. Na prática, né? Na prática não. O que você faz, na verdade, é uma integral. Então, lembrando que a integral é simplesmente a área da curva, e uma integral que vai variar aqui geralmente de 300 até 700 nanômetros, que considera o espectro de reflectância do estímulo, a curva de sensibilidade do seu fotorreceptor e o espectro de radiância. Tá? E aí isso aqui vai dar um valor QI, que é a captura de fótons do seu fotorreceptor 1. Né? Aí você faz isso para o 2 e faz para o 3. Na prática, o que você faz o que você vai fazer, na verdade, é simplesmente interpolar a sua curva aqui do seu estímulo para intervalos de 1 nanômetro, interpolar a curva do seu iluminante aqui para intervalos de 1 nanômetro, interpolar a curva do seu fotorreceptor para intervalos de 1 nanômetro,
multiplicar essas curvas, que vai te dar uma curva aqui da quantidade de fótons capturados por nanômetro, e como é uma integral, você simplesmente soma isso tudo, né? Então, por exemplo, nesse meu exemplo, essa soma deu que esse meu primeiro fotorreceptor, a partir do estímulo 1, está chegando no olho dele 65 micromols de fótons por metro quadrado por segundo. Aí você faz a mesma coisa para o que seria o fundo do ambiente, certo? Que vai te dar um certo valor. E aí você vai calcular a captura de fótons relativa do seu fotorreceptor 1 dividido pela captura de fótons do fundo do ambiente, tá? Isso é importante porque os animais, de maneira geral, têm o que se chama de constância de cor. Isso é chamado de transformação de von Kriers, que é para tentar, nesse modelo, tentar incorporar essa constância de cor. Ou seja, quando eu estou na savana, né, num cerrado, campo limpo, e estou aqui com uma aranha vermelha na mão, e vou por uma mata de galeria, o espectro de reflectância que está chegando aqui no meu olho, ele vai mudar, porque o iluminante mudou. Ele saiu de uma área aberta para uma área coberta. Só que existe uma constância de cor. Essa minha visão do vermelho não vai mudar drasticamente, né? Porque a percepção de cor é relativamente, né, até certo ponto, independente, ela é ajustada de acordo com o iluminante. Então, ao dividir aqui pelo espectro de reflectância do fundo do ambiente, esse modelo está tentando incorporar essa constância de cor que existe na percepção dos animais. E aí eu faço isso para cada um dos meus fotorreceptores e vou ter um valor lá de Q, que eu vou chamar de Q, sei lá, eu posso chamar de QI ajustado, tá? Para cada um dos fotorreceptores. Só que daí entra uma outra transformação que está baseada na lei de Weber-Fechner. Então, esses autores eles trabalharam com psicofísica. O que eles perceberam é que a percepção das diferenças elas são relativas e não absolutas. Então, por exemplo, se você segurar 1 quilo na mão esquerda e 2 quilos na mão direita, você vai ter uma certa percepção de diferença de pesos. Que vai ser diferente, por exemplo, se eu segurar 11 quilos numa mão e 12 quilos na outra. A diferença absoluta é 1 quilo. Mas perceptualmente, esses dois objetos de 1 kg e 2 kg parecem muito mais diferentes entre si do que se eu comparar um objeto com 10 kg e 11 kg. Eles vão ser muito parecidos. Eu vou ter até dificuldade de dizer se eles têm pesos distintos ou não. Provavelmente vou ter que usar uma balança. Enquanto se eu comparar 1 kg com 2 kg, vai ser muito óbvio a diferença entre os objetos. Isso porque, perceptualmente, as diferenças, então, elas são relativas, não são absolutas. Então, você tem que ajustar esse valor de QIA de forma que, quando eu for fazer a comparação entre os fotorreceptores, essa comparação seja relativa e não seja absoluta. E isso, perceptualmente, a maneira mais correta de ser feita é utilizando o logarítmico com base E, né? Que é o LN aqui. Isso só é feito no modelo do Vorobiev. Então, o modelo do Vorobiev é o único desses três aí que fazem a transformação realmente de Weber-Fechner, que leva em consideração perceptualmente como essas diferenças relativas são percebidas, tá? Mas todos os modelos tentam incorporar isso de alguma maneira. Por exemplo, o Chitka faz essa transformação, que costuma ser chamada de hiperbólica, que pega esse valor aqui de QRI e divide por QRI mais 1. O Enderle-Melk ele faz a transformação aqui utilizando o LN,
mas depois ele pondera esse valor pela soma dos fotorreceptores, tá? Mas assim, a ideia por trás de todas as transformações é a mesma, essa questão de que as diferenças são relativas e não são absolutas. Bom, e aí então você vai ter um valor de QR1, QR2, QR3, dependendo do número de fotorreceptores. Vamos supor que eu tenha 3 fotorreceptores, então eu vou ter o valor de QR1, QR2 e QR3, tá? A visão de cores, o que se sabe é que para todos os animais, com exceção talvez só da lacraia do mar, ela é feita pela comparação entre fotorreceptores. Então, eu comparo o sinal de um fotorreceptor com o sinal de outro. Eu comparo o sinal de um fotorreceptor com outro e com outro. Com exceção dos seres humanos, não se sabe exatamente qual é o canal, quais são os canais de oposição que existem nos neurônios, comparando o sinal desses fotorreceptores, tá? Mas o que se percebeu é que você não precisa saber exatamente quais são os canais de oposição para fazer uma estimativa perceptual daquele sinal. Então, o que esses modelos fazem, na verdade, é fazer uma comparação de todos os sinais com todos os sinais. Então, você compara todos os fotorreceptores com todos os fotorreceptores, tá? Isso, matematicamente, é feito projetando o sinal dos fotorreceptores como vetores no espaço. Tá? Então, aqui vamos imaginar um animal tricromata com um fotorreceptor para o ultravioleta, um para o azul e um para o verde. O que você faz é primeiro projetar esses fotorreceptores, esses vetores desses fotorreceptores, de modo que o ângulo que separa eles é igual entre todos, ou seja, todos têm o mesmo peso. E o tamanho desse fotorreceptor vai ser o seu valor calculado lá de QR. Tá? Então, esse aqui é o QR1, esse é o QR2 e esse é o QR3. Se eu fizer a soma desses vetores, vai ter um certo vetor resultante, né? Que vai ter um certo tamanho e uma certa direção. E vai ter uma certa posição x e y nesse espaço, que daí já estamos aqui no espaço cromático, que vai ser a posição perceptual desse estímulo no espaço cromático desse animal, nesse caso aqui uma abelha, por exemplo. Certo? Então, a posição desse vetor aqui vai ser esse pontinho aqui, que vai dar a intensidade dele em relação ao fundo e a posição dele nesse espaço cromático. Eu posso fazer isso aqui para N estímulos, né? Então pode ser um estímulo que cai aqui, que cai aqui. E aí eu posso ter N estímulos nesse espaço cromático, tá? Diferentes modelos vão ter diferentes projeções desses vetores no espaço. Então, que podem ter limites. Então, por exemplo, para um tricromata no modelo do Chitika, esses limites aqui formam um hexágono. Então, o Chitika costuma se referir aqui ao hexágono de cores. E aqui está exemplificando um pontinho, que seria a posição desse vetor, né, depois de você fazer aqui o vetor, calcular esse vetor resultante. Então, esse pontinho seria a posição desse vetor resultante em relação aqui ao centro desse espaço cromático. Tá? Já no caso do Endel e Mielke, esse espaço cromático de um tricromata seria um triângulo. No caso do Vorobiev e Osório, não há limite, tá? Para esse espaço cromático. Então, no Vorobiev e Osório tem um passo a mais. Então, ele é interessante porque então, aqui estão os nossos 3 vetores, dos 3 fotorreceptores, P1, P2 e P3. E o Vorobiev e Osório assume que os limiares de percepção, ou seja, de capacidade de distinguir duas cores, são dados pelos erros dos fotorreceptores. Então, cada fotorreceptor vai ter uma certa taxa de erro. Isso significa que esse fotorreceptor resultante também tem um erro aqui, tá? E esse círculo aqui, na verdade, essa elipse,
está mostrando o erro de um desvio padrão do vetor resultante desse fotorreceptor. Isso significa que pontos, né, que caiam dentro desse erro de um desvio padrão são perceptualmente indistinguíveis, ou seja, se eu pegar dois estímulos nessa abelha e eles caírem a uma distância aqui menor do que um desvio padrão, significa que esses objetos não são capazes de serem distinguidos, pelo menos em 67% das vezes. Tá? E aí eu posso assumir que esses objetos são perceptualmente iguais na visão desse observador, que nesse caso aqui pode ser uma abelha. Tá? Essas distâncias geralmente são chamadas de ΔS. Tá? Então vocês vão ver aí nos artigos tudo chamando de ΔS. Esse ΔS são essas distâncias nesses espaços cromáticos. Para o espaço cromático do Vorobiev-Osório, um ΔS, por definição, é o limiar de discriminação. É o limiar em que aquele indivíduo é capaz de distinguir cores. Tudo abaixo de um ΔS não é possível de ser distinguido e acima de um ΔS são capazes de serem distinguidos. Isso só, esse limiar de 1 é só para o modelo do Vorobiev e Osório. Tá? Então, o modelo do Vorobiev e Osório, ele é provavelmente o melhor. Só que o problema é que ele depende dessa medida do ruído dos fotorreceptores. E isso não existe para quase animal nenhum. Existe para abelhas, existe para seres humanos, existe para as aves e para alguns outros poucos animais. Então, embora ele seja o melhor, geralmente quando você quer usar o Vorobiev e Osório, você cai no problema de não saber que valor de ruído você usa para cada um dos seus fotorreceptores. Tá? Então, recapitulando, cada um desses modelos de visão vão ter diferentes espaços cromáticos. Então, para um tricromata, né? No Chitka vai ser um hexágono, no Endler-Mielke vai ser um triângulo, e o Vorobiev e Osório, o espaço cromático do Vorobiev e Osório, por definição, ele não tem limites, né? E ele é sempre dado em unidade de desvio padrão. Então, aqui, se você tem uma distância de 2, são 2 desvios padrões de distância. Tá? E essas distâncias também, geralmente, são chamadas de ΔS. As distâncias euclidianas entre pontos desses espaços cromáticos são chamadas de ΔS. E essas distâncias, elas são, grosso modo, as distâncias perceptuais. Então, dois pontos muito próximos são mais percebidos como mais similares do que dois pontos muito distantes. O problema é que, muito provavelmente, essas relações, então vou chamar aqui ΔS, e perceptualmente, de fato, o que aquele animal observa. Muito provavelmente, essas percepções de ΔS elas não têm uma relação linear para todos os valores de ΔS. É muito provável que, para a maior parte dos animais, depois de certos valores de ΔS, perceptualmente não faça tanto diferença, sei lá, se tem um ΔS de 0,5 ou de 0,6 no espaço cromático do Chitka, talvez não seja perceptualmente muito diferente de 0,5 vezes 0,7. Embora 0,1 vezes 0,2 sejam muito diferentes. Tá? Então essas relações não são necessariamente lineares. Outra coisa importante é que as dimensões desse espaço cromático, se ele é unidimensional, tridimensional ou tridimensional, ou na verdade até tetradimensional, depende da quantidade de fotorreceptores no animal. Então, para um dicromata, com 2 fotorreceptores, os espaços cromáticos vão ter só uma dimensão. Para um
tricromata, os espaços cromáticos vão ser de 2 dimensões, vão ter um valor de x, né? Vai ser um plano. Para tetacromatas, como aves, esse espaço cromático vai ser tridimensionais, né? Então, é o que está mostrando aqui, ó. Aqui é uma ave que tem 4 diferentes curvas de sensibilidade, e aí esse espaço cromático, então, vai ser tridimensionais. Você vai ter um valor para cada ponto, né? Você vai ter um valor de x, de y e de z. Bom, então isso foi a aula sobre modelos de visão. Então, os modelos de visão são muito interessantes, mas eles têm que ser usados com muito cuidado. A primeira coisa é que eles são uma medida muito a grosso modo, e esses modelos de visão, eles foram validados, mas eles foram validados apenas para poucos animais e num contexto de laboratório. Então, você pega uma abelha com uma iluminação padronizada, numa arena padronizada, com fundo cinza, com cores muito particulares, e você estima se aquele modelo consegue estimar corretamente a capacidade da abelha de discriminar ou não discriminar cores, né? Ou você faz isso com seres humanos, ou você faz isso com aves, num contexto muito padronizado, né? Isso não necessariamente se aplica de maneira muito automática por um contexto ecológico, em que aquele objeto vai ser percebido a diferentes distâncias, que o fundo vai ser muito mais complexo do que um fundo cinza, que aquele objeto vai ter várias manchas, né? Então, assim, tem que utilizar com muita parcimônia e com muito cuidado. Outra coisa é que, matematicamente, pela própria natureza matemática desses modelos de visão, eles estão sujeitos a muitos erros, a gerar muitos valores absurdos, se você não toma cuidado em como você faz essa modelagem, tá? Outros aspectos que eu até já mencionei é que esses modelos, então, eles estão calculando as distâncias cromáticas, de diferenças de cores, e não as distâncias de percepção de diferenças de intensidade, de claro e escuro, né? Então, é importante também levar em consideração não só as diferenças de cor, né, de matiz, mas também as diferenças de brilho. E aí você precisa modelar isso de outra maneira, tá? Esses modelos também, eles não consideram, por exemplo, outras coisas que afetam a percepção, como o movimento, a forma, o tamanho desse objeto, né, na retina, se ele é muito pequenininho, se ele é muito grande. Tá? Então, assim, são muito interessantes, mas tem que ser usados com muito cuidado. Mas, tomando todos esses cuidados, eles podem ser úteis para tentar avaliar a evolução de padrões de cores ou tentar avaliar as cores num contexto ecológico. Bom, é isso. Muito obrigado.